classificaram, como disse o Arnaldo, todos. Eu só discordo um pouco da abertura. O Corinthians e o Santos correram sério risco de ficarem fora. Seríssimo isso. Choradeira. Se o Corinthians toma um gol, por exemplo, ou não faz o gol, ele está fora. Ponto. Ele estaria fora e o Santos ficou muito próximo de ficar fora. Aliás, durante a rodada ele chegou a ficar fora. O Corinthians ficou perto de ficar fora. No final aconteceu e deu tudo certo. O Palmeiras empatou, trocou tudo. O Capivariano organizou tudo com aquele gol dele também. Mas, queira a gente ou não, a fórmula ficou legal pra caramba, dinâmica. Tá indo pra quartas de final sem ninguém saber como vai ser a semi, porque depende ainda da pontuação das quartas. A gente não sabe nem cruzamento, nem quem terá mando, ou seja, não é só o jogo que interessa no final de semana que vem. Até a posição que cada um vai ficar, a gente ainda não sabe, porque as pontuações ficaram perto e os pontos somam. Ficou um campeonato muito bacana, muito legal assim, de acompanhar. O Massini não vai gostar do meu comentário, mas na vida como ela é, o campeonato ficou dinâmico, ficou legal. Para os clubes não, o risco de cair fora era grande, mas no final da história a fórmula foi pego. É uma fórmula interessante para caramba. Um voto a favor da fórmula aqui, eu acho que vai ser solitário esse voto, é isso, Arnaldo? Eu acho que foi mais sorte que juízo, né? Deu sorte à federação. Né? E vamos rebatizar, né? Campeonato não é. Pode ser um torneio. 12 datas, é um torneio de verão. Né? Que foi agora, acho que agraciado com emoção mesmo. A última rodada seria assim, né? Já, invariavelmente, já era assim quando tinha mais datas. Agora, com 8 rodadas, a diferença do primeiro para o oitavo é pequena mesmo, sempre matematicamente. Já seria essa dança dos cruzamentos, como foi durante a rodada toda. O curioso, eu acho que ela é ótima para quem sobe, como é o caso do Capivariano, brilhante. Mas por subir, pela primeira vez isso aconteceu, né? Isso é bom a gente destacar. Quem subiu de divisão, Capivariano e Primavera, tiveram, por integrarem o pote mais fraco, a melhor tabela. Então, primeiro, reduziu muito a chance do ioiô, deles caírem de novo. E, segundo, aumentou a chance de classificação. Então, o Capivariano, que vai enfrentar o Palmeiras, ele fez um jogo contra a Grande em 8. Os grandes fizeram 3 jogos. Então, o Capivariano não estava definindo a vida contra o Santos, o São Paulo ou o Palmeiras mesmo. Estava definindo contra o Botafogo, num confronto direto, que também era do pote mais fraco. Então, eu acho que tem isso. Eu não sei, eu acho que eles, sinceramente, Napoleão, acho que eles nem se tocaram nisso. E sabe quem se ferrou? Quem subiu o ano anterior, que já pulou de pote, tipo Velo Clube. Ou a Ponte Preta, que acabou de subir de divisão nacional. Mas aí que tá, mas aí não tem a ver. O Velo Clube e o Noroeste, foi isso, né? Os dois subiram a temporada passada. O Velo Clube fez um ótimo Paulista o ano passado. Só que, aí o que ele fez? Como prêmio, ele pegou o pote 3. Aí se ferrou. Né? Então ele foi decidir a vida contra o Santos. E aí foi rebaixado. Então, eu acho que tem algumas desigualdades importantes nessa fórmula, que eu acho que elas precisam ser analisadas, né? E podem ser ajustadas. Podem ser ajustadas. Algo não vai fugir, que é a necessidade de você ter todos os clássicos. Então, quando o Arnaldo trouxe, ainda no começo da temporada, o debate de que o São Paulo tinha a pior tabela, pode ser que por conta do equilíbrio dos outros potes isso permaneça para um ou outro grande, mas o fato é que os grandes vão ter que fazer os jogos. E isso, por si só, desequilibra o campeonato. Mas acho que ainda foi além, né? Talvez essa questão das divisões. E também tem uma coisa que a fórmula passada, que agora foi meio copiada pelo Rio, ela trazia, que é confronto inédito nas quartas. Agora não necessariamente. Então é legal ter São Paulo e Bragantino. Não teve esse jogo até agora. Mas Santos e Novo Horizontino já teve, por exemplo. Né? Então, na fórmula anterior era inédito. Porque era dentro do grupo, né? Exatamente, como é no caso do Rio. Enfim, é uma coisa para a gente ver. Mas o torneio de verão vai coincidir com rodadas importantes do Brasileiro.
Já está acontecendo e vamos ver como é que vai acontecer a partir do final de semana. Eu acho também, Massa, que sim, houve um momento em que especialmente São Paulo e Santos estiveram ameaçados não só de ficar fora, mas até de rebaixamento. Poderia ter acontecido. A vitória do São Paulo em cima do Santos deu uma tranquilidade para o São Paulo. Depois o Santos achou o seu próprio caminho. É difícil você pensar numa fórmula muito diferente disso, mas em algum momento nos próximos anos, considerando Copa do Mundo Feminina, Mundial de Clubes que vai voltar, porque essa agenda do jeito que ela está, ela não vai retroceder. Vai retroceder, ela vai seguir. Todo meio de ano vai ter uma grande competição. É um negócio. Você vai ter que ceder o calendário à hierarquia. Em algum momento, algum grande vai pagar caro com o rebaixamento ou no estadual, ou comprometendo muito o início de brasileiro. E aí nós vamos ver, a federação vai ter que mudar. Para mim, eu acho que os estaduais deveriam ir para o fim do ano. Isso já melhoraria bastante. Porque aí você já tem, por exemplo, muitas dessas equipes já cumprindo sua agenda de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, Sul-Americana, e tem o brasileiro para equilibrar com esses times do estadual. Muito bem, eu fui forjado, né, no campeonato estadual, então muitos me acusam de ser elitista, de ser isso, de ser aquilo, de não entender a realidade, não sei o que. Aliás, para muito palmeirense, o maior título da história é um estadual, né? O 93, para muito palmeirense, pensa isso. Não, então, eu respeito, eu vivi essa época, fiquei na fila, o título foi grande, não era uma outra época, não é possível que a gente não entenda que as coisas mudam na vida. Eu sou vou quase fazer 60 anos, consigo entender que as coisas mudam, meu Deus. Por que a gente tem tanta dificuldade de compreender isso? A fórmula ideal para esse campeonato são 6 datas. E acabou. E daqui a pouco 3, daqui a pouco 2 e faz um joguinho lá no final do ano, começo do ano. Isso não faz o menor sentido, inclusive para os pequenos. Porque a federação, ela se esconde, porque está lá no estatuto dela, que é obrigação dela fomentar o futebol e dar emprego para essa gente o ano inteiro. Não é só agora 2, 3 meses, né? Então, eles deviam jogar o ano inteiro, no final classificam 2 para jogar com os grandes. E é isso que no final que a gente quer ver. A gente quer ver Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos. Não é isso que a gente quer ver? Alguém quer ver São Paulo e Velo? Alguém quer ver? O torcedor do Velo, que aliás é o time do meu avô Saraiva, torcia para o Velo Clube de Rio Claro, com todo respeito. Se você pega... E eu entendo as diferenças do Brasil. O Brasil tem vários países dentro de um só. Uma coisa é São Paulo. Outra coisa é você dizer assim, vamos acabar com o estadual em Pernambuco. Não pode. Tem que funcionar melhor ainda e o ano inteiro. Esse é o ponto. Mas eu sou voz completamente dissonante nisso. Os meus colegas... Os times eliminados. Os times eliminados agora, quando voltam a campo? Nessa fase? Porque você tira emprego desse pessoal. Claro. Da cidade, que tem atividade. Então não é acabar com os estaduais. Você tem que ter um formato de ano todo para os menores e esses times com divisão nacional entrar no fim. O Arnaldo vai se lembrar disso. O Vessa acho que também. O Vessa é mais bebezinho, mas o Arnaldo vai se lembrar. Pô, eu cansei de ir ao Parque Antártica, onde aconteciam os jogos do Rebolo. Taubaté e São José. Cara, chegava a lotar o estádio, 25, 30 mil pessoas. Essa rivalidade acabou. E ela precisa existir novamente, porque é isso que gera emprego para o jornalista em Taubaté, para o jornalista em São José dos Campos. Entendeu? Esses caras, eles vão, o comércio local se movimenta, cara, a moeda corre. Agora, quando é que o São José vai jogar com o Corinthians? Vai jogar uma vez a cada 5 anos, se for o caso. Então, mas eu acho que, na verdade, a gente não salta muito aos olhos, mas isso já acontece, né? Nas divisões inferiores, na Copa Paulista, já acontece. A final Capivariano e Primavera foi um acontecimento. E agora os dois... Já existe essa disputa muito para disputar a elite. Mas ela tinha que ser regionalizada, para você incentivar as disputas locais. Aí você vai colocando os campeões. É que a gente não presta atenção. A gente não divulga.
Ela até é em São Paulo, mas é um estado diferente. Diferente. Tem Não, dinheiro, não claro, coloquem São Paulo como dinheiro, campeonato estadual normal. E a federação? 44 milhões de reais, gente. Isso não é brincadeira. A2 Organização, A2 aqui é várias transmissões É diferente. de streaming, de tudo, tudo ao vivo. É diferente. Envelopagem. Não adianta, Perfeito. queira ou não. Sabe quantas pessoas tinham São Paulo e Capivariano? 41 mil. Primavera. E Primavera? São Paulo e Primavera, 41 mil. São Paulo e Grêmio, pelo Brasileiro, 18. Mas aí é o jogo que o time tá brigando. Aí você tá. Mas você tem tá horário, usando. tem temperatura. Você tá usando a seu favor, não faça isso. Não faça isso. Eu só estou dizendo que se São Paulo e Capivariano não valesse nada, não teria 41 mil. mil. Primavera. Você tem que ver a circunstância, você tem que ver tudo que estava acontecendo com o São Paulo na época do jogo. É isso. Agora, tudo bem, segue o jogo aí. Eu queria logo enfrentar, no meu caso, do meu ponto de vista, um grande. É isso que vale, pra gente ver como é que estão. Entendeu? E o que ele cita Ficou sem graça pra caramba, porque acho que o único que tá aí meio que corre um certo risco é o São Paulo, porque o Bragantino é um time forte, de Série A. Santos não? Né? O Santos não, cara. O Santos não. Bom, a gente já vai falar desses resultados, só quero você comentar. Não, a sua ideia de inverter, lembrando que até... Eu não vou lembrar qual é quando para, mas lembra que era assim, né? O estadual... Final dos anos 90, né? Final dos anos 80, 90, ainda o estadual era final, né? Normalmente ele terminava a temporada. Isso, é. Mas só dentro desse raciocínio chama a atenção que o clube da Série A que desprezou o Campeonato Paulista foi o Mirassol. Verdade. Não foi o São Paulo, não foi o Santos, não foi o Palmeiras, não foi o Corinthians. E perdeu a invencibilidade com a Portuguesa, ficou lá. Crise? Não. Ele é uma coisa mais pragmática com outros objetivos. Mas porque mais não tem fácil cobrança. fazer. Exatamente, não tem cobrança, certo? Então, eu acho que o Mirassol talvez usufrua disso mais à frente na temporada. Sobretudo quando começar a jogar Libertadores. Já está começou bem usufruindo, né? Olha o brasileiro que o Mirassol está fazendo. Começou bem de novo. Perceba a mobilização de Mirassol e Cruzeiro, com aquela arbitragem do Braulio, o Guanais querendo arrancar o boné dele lá que fica fixado, e ontem perdendo para a Portuguesa. Time reserva ontem. Então, o Mirassol andou para o estadual, me chamou a atenção. Perdeu depois de mais de 20 jogos em casa, não é coincidência, né? Semana toda a gente falou aqui, ó, Mirassol vai largar, o papo esse no bastidor, e no final perdeu em casa para o Mas Português. por quê? Porque não tem, A pergunta é tem essa. fôlego para fazer. Se Palmeiras e Flamengo têm dificuldades para jogar os seus 80 jogos, imagina o Mirassol. É isso. Com um ano especial com Libertadores e tudo mais, né? Enfim, pragmatismo que tem funcionado. Evidente que se um Corinthians larga o Paulistão é eliminado, o barulho é bem diferente do que é em Mirassol. José Donizete Amorim.